Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sua Pesquisa Científica. Eu sou a Natácia e aqui eu ensino você como você pode ter o seu trabalho científico pronto de uma forma simples, rápida e prática. E hoje nós vamos falar sobre o guia definitivo para você ter o seu trabalho científico, seja o TCC, a especialização, a dissertação ou a tese, mesmo que você não tenha uma orientação adequada. Então, se você está aí com tudo certo, olha, eu estou tendo uma orientação massa aqui, meu projeto está definido, definitivamente essa conversa não é para você, mas eu tenho certeza que você deve conhecer uma pessoa que está passando por isso, então já compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que pode dar uma luz para ela sobre como ela pode proceder numa situação como essa. Então, talvez você está pensando assim, olha, eu não tenho orientação adequada, eu tenho que terminar meu trabalho e o negócio está complicado aqui. E aí você vai ficar pensando assim: ah, isso não tem solução, não tem jeito. Quem é meu orientador, minha orientadora não está nem aí, não liga, não importa, não quer saber, ninguém está nem aí, socorro, oh Deus. Gente, calma, calma que a gente vai conversar. E não só conversar, como nós vamos estabelecer uma ação para você sair desse negócio aí. Não falei que é um guia definitivo? Então a gente vai colocar de fato um guia definitivo para você, porque num momento, numa situação como essa, o que pode acontecer? A sua imagem sobre a questão pode ser um novelo todo embaraçocado, todo embaraçado. Então, as cores estão todas misturadas, você não consegue achar a ponta de nada, nada faz sentido para você. Quando Para você colocar isso em organização, vai dar um trabalhinho, vai, porque quando o negócio tá bagunçado, gente, é complicado você se organizar. Para pensar, sua casa tá bagunçada, você consegue arrumar tudo assim rapidinho? Não, não consegue arrumar tudo rapidinho. Mas quando você organiza, não dá aquela sensação de bem-estar? Pois é. Então é possível que você pegue esses novelos embaraçocados aí que você tem, essas linhas e consiga organizar isso separadamente para você ter um plano de ação que vai realmente contribuir para aquilo que você deseja, que é ter o seu trabalho. Então, num primeiro momento, vai estar tudo ali meio turvo, mas a ideia é que com a nossa conversa aqui você vá se organizando sobre isso. E o primeiro ponto que você tem que saber, antes de qualquer coisa que eu vá falar aqui, é: criatura, conversa. Nath, como assim conversar? Você acha que se eu precisasse chegar num ponto desse, eu já conversei? Não. Conversa. A gente não sabe conversar. A gente acha que sabe conversar, mas a gente não sabe conversar. Vai conversar com alguém, você tá com esse problema, você precisa ter o seu trabalho, você tá sentindo que o seu orientador, sua orientadora está negligente com você nesse processo? Bom, você vai pegar um papelzinho, sim, é um papelzinho. Você vai escrever lá o que você está insatisfeito e desculpa, você vai escrever como você vai conversar com ela sobre isso. Por exemplo, você sabe que a criatura é atarefada, você sabe que a criatura é complicada na manhã. Você vai conversar com ela pela manhã? Não, você não vai conversar com ela pela manhã. Você vai conversar com ela no momento que você sabe que ela está tranquila. Mas ela tem que me ouvir, tá, gente? No mundo ideal, as pessoas deveriam fazer as coisas que a gente sabe que é direito e dever de cada um, a gente já vai conversar sobre isso. Mas nem sempre é possível. Eu mesmo fico pistola toda vez que eu tô andando na rua e eu vejo uma criatura jogando lixo no chão. Qual que é a minha vontade? De pegar e colocar o lixo no bolso dela. Mas as coisas não funcionam com violência. Então, por isso que a gente tem que ter uma estratégia de ação. Eu vou conversar? Vou conversar. Mas como que eu vou conversar? O que que eu vou falar? Não adianta você falar assim, ah, eu vou conversar mesmo. E agora essa pessoa vai ter que me orientar, vai me ouvir. Ela vai me ouvir, não quero nem saber. Não é assim que funciona, não, bebê. Por quê? Porque a gente vai ah, colocando animosidade. Então, você tem que ser um profissional, você é um profissional. Então, você vai comportar como profissional, vai deixar a criança birrenta de lado e vai conversar. Não vai adiantar você fechar a cara, porque a pessoa também não vai entender. Você tem que estar preparado para a crítica. Também um dos erros que a gente tem é o seguinte: ah, eu vou conversar lá, a pessoa vai me ouvir igual uma pamonha, vai ficar lá parada. Não, você sabe ou não, mas as pessoas podem reagir. De repente, a pessoa não vai reagir de uma maneira muito bem, porque quando a gente chega num nível de conversar dessa forma, de uma certa
de um certo modo, você está ali pontuando coisas que podem ser uma ferida para a pessoa. Se você estiver conversando com alguém que tem um ego muito elevado, de repente essa pessoa vai te dar uma patada, então já esteja esperando. Ou às vezes pessoa normal, gente comum, de carne e osso, cera do ouvido, e aí você vai falar um negócio para ela, ela vai ficar chateada. Mas assim, é uma pessoa boa que de repente vai processar depois, não sei, isso vai depender muito de cada pessoa, não dá pra gente saber. Eu só posso te falar que esse negócio de você emburrar, fechar a cara, achando que a pessoa vai adivinhar o que está na sua cabeça, não vai dar certo. Você também fingir que não é com você, dar as costas para lá também não vai dar certo, esperando que as coisas se resolvam. Por isso que numa situação dessa, você tem que conversar. E tem que conversar com estratégia, como eu falei para você, colocando no papel o que que você quer conversar, porque é o seguinte, a gente tende a ser prolixo. Você começa a falar um negócio, aí você começa a fazer, dar uma volta, aí você fala assim, então, porque quando a gente começou, lá em 2000 e bolinha, eu tinha uma ideia, mas as coisas não foram bem assim. Aí você vai cansando a pessoa. A gente tem que aprender a ser direto, porque senão a pessoa se perde no que você está falando e de repente ela não entendeu nada. É muito simples. Conta uma coisa para uma pessoa. À tarde você pergunta o que que você contou para ela. Eu te garanto que a história não vai ser a mesma, porque nós seres humanos, ou criatividade que a gente tem. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não fazer esse caminho aqui, ó, de curva, de ficar lembrando detalhinho que não vai levar a nada, porque seu objetivo é ter seu trabalho científico pronto. É você ter a orientação adequada, porque sem a orientação também, você não defende. Tem que ter uma criatura para, na hora da defesa, assinar o seu papelzinho. Falando aqui, ó, defendeu. Ela tem que defender, ela tem que assinar. Ela tem que assinar, inclusive, para que você agende a sua defesa. Entendeu? Então não é tão simples assim. Por isso que você tem que ter essa comunicação direta com ela, para que essas engrenagens elas se ajustem e vocês consigam comunicar, porque, gente, o negócio que acontece é que a gente vai enfiando o trem debaixo do tapete. Você pega aquela sujeirinha, varre lá, enfia debaixo do tapete, você não tá vendo, e aí você pensa, não, depois eu resolvo. Quantas vezes eu vi gente falando, não, depois eu resolvo, as coisas vão se acertar, mas não conversa com a pessoa. Não conversa, tá? E aí vai deixando, não, depois eu dou meus pulos, lá na frente eu vou dar conta, e aí aquele negócio vai virando uma angústia tão grande que você não dá conta. E é só que aí o problema é quando tá perto de você defender. Aí é um negócio complicado, a gente já tem vídeo aqui no canal explicando como que você pode ter uma estratégia legal para defender com prazo em cima do tempo, assim, mas não é o caso aqui, aqui a gente está falando especificamente de uma falta de orientação, mas essa pode ser a consequência, quando você vai empurrando para debaixo do tapete, você finge que não tá vendo, você vai todo dia ali para faculdade, você encontra nas reuniões de grupo e finge que tá tudo bem. Agora sim, gente, pode acontecer, como eu disse com para vocês, de você ir conversar com a pessoa e a pessoa tá nem aí pra você. Pode acontecer, já aconteceu comigo. Eu sentei, expliquei para a pessoa com quem eu trabalhava quais eram as questões, quais eram os problemas, como a gente poderia lidar com aquilo da melhor forma possível na nossa colaboração, que eu não estava satisfeita com alguns comportamentos, que aquilo não estava bom. A pessoa simplesmente, né, assim, fez que não era com ela. E plena, maravilhosa, eu sou desse jeito e você que aceite. E eu não aceitei. Então a gente também vai conversar sobre esse não aceitar. Por outro lado, eu conheço pessoas que conversaram com seus orientadores, conheço aluno, aluna que conversou com o orientador, com a orientadora, e deu tudo certo. A pessoa, nossa, eu não percebi que eu estava fazendo isso, porque, gente, não tem só gente ruim no mundo, não. Não estou demonizando o orientador de forma alguma, porque é um papel muito importante e nós temos que ser responsáveis pelo nosso trabalho, porque afinal de contas é você que vai ser o profissional que vai responder por aquilo ali. Ele orienta esse processo, mas o processo ele é seu. Então, a gente tem que ficar ligado com isso. Ele é um ser humano que tem os deveres, né, também tem direitos, e aqui a gente tem que trazer a coisa para nossa mão. O que, que o outro faz não é comigo. Por isso que eu estou trazendo para você aqui essa maneira de você resolver essa questão.
Então essas pessoas conversaram e foi excelente. Eles reconfiguraram rotas, deu tudo certo. Foi fácil conversar? Não foi, né, gente? Porque não é um enfrentamento muito legal. Mas é melhor do que ficar escondendo um negócio debaixo do tapete. Porque eu também já vi situações em que eu estava presente na banca, eu era da banca, que havia um conflito claro entre orientando e orientador, e esse conflito não foi conversado, não foi acordado, e na hora da defesa teve lavagem de roupa suja, o que eu acho extremamente deselegante e desrespeitoso, tá? E assim, passa a ser um trauma pra gente, porque quando você vai pra sua defesa, você tem expectativa com aquilo. Ah, não tem expectativa nenhuma. Tem sim, que eu sei. Todo mundo tem. Ninguém fica pregado com a bunda na cadeira 2 anos, 3, 4, 5 anos para falar: não, tá de boa, não tem expectativa nenhuma, não. Você tem. E aí você ter uma memória ruim daquele evento é algo que marca. E aí depois você vai ter que reconfigurar aquilo. Mas se você não passou, a gente tem que trabalhar para que você não passe. Nessa situação, a pessoa em questão queria que a orientanda fosse para que ela fosse reprovada na banca. Então, ela permitiu que as coisas fossem adiante para uma reprovação. Não é legal, mas as duas tinham conflito e não conversaram antes. Complicado, né, gente? Por isso que eu digo para vocês que não dá pra gente ficar escondendo a sujeira debaixo do tapete, fingindo que nada acontecia. Eu tinha uma amiga, gente, que ela tinha capacidade de comer bombom, sonho de valsa, ela comia, morava em República, tá? Pegava ali a casquinha e enfiava dentro do sofá. Um dia a gente achou um monte de casca dentro do sofá. Ah, mas ninguém tava vendo. Pois é, mas o lixo tá ali dentro. E de vez em quando a gente faz assim com a vida. Vai enfiando ali, beleza, uma hora a gente resolve, mas não é assim. Esse uma hora a gente resolve pode ter um preço caro. E é por isso que você precisa verificar o seu regulamento dentro da sua instituição. Como assim eu tenho que verificar meu regulamento? Mas é claro que você tem que saber seu direito e seu dever. Gente, você vai prestar um concurso público, você tem que saber o edital de cabo a rabo. Você vai fazer um processo seletivo de especialização, mestrado, doutorado, pega aquele negócio de cabo a rabo, você tem que saber o que que você tem que fazer, o que que você tem que cumprir, o que que as pessoas têm que cumprir com você. Você entrou numa instituição, qual que é o regimento dali? Vai descobrir o que que é. Por quê? Porque a partir desse regimento, você vai conhecer os seus prazos. E quando eu tô falando prazo aqui, eu não tô falando simplesmente o prazo de defesa para você planejar quando que você vai começar a conversar com o seu orientador para você ajeitar a sua vida, que eu espero que você não faça isso. Não é isso. É, por exemplo, qual é o prazo para caso eu não tenha uma relação que seja benéfica, que seja produtiva e frutífera com a pessoa que me orienta, para que a gente faça uma reconfiguração de rota. Porque sim, gente, tem prazo. Não dá para um dia antes da minha defesa eu falar, eu não quero mais estar com essa pessoa aqui me orientando. Não tem essa possibilidade, não tem. Aí vai ser outra coisa, uma prorrogação. Você não pode deixar chegar assim, né, nesse momento, não mesmo. Então vai lá verificar o seu regulamento acadêmico para você saber qual que é o dever do seu orientador, da sua orientadora para que você cobre, qual é o seu dever enquanto orientando e orientando para que você execute ele e não ninguém fale assim, mas você não fez isso. Não, eu fiz, eu cumpri tudo aquilo que era o meu dever junto à universidade. Mais do que isso, entenda qual é o regulamento para que você faça essa negociação. Então, por exemplo, eu até conversei com amigos nossos, né, da Federal do Acre, e como que funciona lá o regimento deles, tá? E também tem que olhar cada curso de graduação. Mas no caso deles lá, que era para graduação, era muito simples. O orientando, ele não precisava nem necessariamente falar com o orientador. Ele escreve uma carta, isso vai para uma reunião, e aí eles trocam ali, negociam e trocam de orientador. Agora, é de bom tom que a gente também não saia sem conversar, né? Sem falar nada. Saia assim, ah, não, foda-se pra lá. Não, não é isso. Você vai lá, conversa com a pessoa. Olha, eu não tá funcionando dessa forma. Mas antes, gente, antes de chutar o pau da barraca, sair aí igual um doido procurando outra pessoa, tente resolver o problema com a comunicação. Por isso que, dentro desse guia definitivo aqui, para você ter o seu trabalho científico pronto, uma das coisas que eu falei para você foi comunicação. Primeira coisa, conversa. Porque se de repente você
não mudar a sua postura, você pode até mudar de orientador, mas as coisas vão continuar acontecendo. Por quê? Porque você não mudou de comportamento. Ah, mas ele fazia aquilo, aquilo outro. Eu não estou falando do seu orientador, da sua orientadora, eu estou falando de você. Então vai lá, respira. Eu sei que não é fácil, eu sei que dá dor de barriga, eu sei que dá dor de estômago, tremedeira, mão gelada, mão suando. Tá? Já passei por isso. Eu sei que é complicado. Mas também, depois que você fala, é um alívio, porque você sente que você se respeitou, que você olhou para você enquanto ser humano, enquanto um profissional que quer simplesmente terminar o seu trabalho para ter o título. Simples desse jeito. Então lá funciona assim, você vai lá, conversa na coordenação, faz a cartinha tudo certinha para que você troque. Em algumas instituições, na pós-graduação, uma coisa que pode acontecer é que essa orientação ela passe para o coordenador ou a coordenadora do programa. Isso pode acontecer também, tá bom? Importante você saber que pode ser que se você mude de orientador ou de orientadora a sua pesquisa, vamos imaginar que o seu projeto ele foi financiado por algum órgão, tá? Que é essa criatura, né, que conseguiu esse recurso financeiro. Bom, vamos assim ser, né, concorde que provavelmente essa pessoa não vai permitir com que você saia com os dados que foram coletados com recursos financeiros do laboratório. Ah, mas o recurso é público. Bem, é público, mas a pessoa tem que prestar conta, tá? Tudo que a gente pega de recurso dentro da instituição, a gente precisa prestar conta para ao órgão financiador. Então, não é assim, tá? Aí provavelmente você não vai continuar com esse projeto. Mas calma que a gente tem algumas alternativas aqui que eu vou conversar com você. Bom, se você comunicou com a pessoa, se você conversou, se você buscou alternativas e nada deu certo, porque eu sempre sou favorável primeiro à comunicação, desde que haja um respeito, né, gente? Se houve um desrespeito ali, se houve algo grave, aí não, né? Mas assim, vamos pensar em relações que estão ali na normalidade. Bom, nada deu certo, Nath. Bom, então você vai trocar seu orientador. Meu Deus, eu vou trocar de gente, considere isso. Considere trocar de orientador, porque de repente o carro não tá andando porque o pneu tá furado. Já parou para pensar nisso? Você vai lá, troca o pneu de boa e ó, deslancha. Então é simples desse jeito. Às vezes é um pequeno ajuste que vai colocar você lá na frente para você terminar suas coisas. Eu sei que no primeiro momento você pode estar pensando assim: "Nossa, mas não tô conseguindo ver nada, não tô enxergando nada, não estou vendo uma possibilidade, eu não sei a quem recorrer. Por isso que eu falei para você o quê? Saiba o que é o seu direito, quais são as normas, quais são os prazos, como que você pode fazer isso, porque senão a gente fica criando uns medos infundados. Você fica com a venda na sua cara e pensando: "Nossa, mas agora, como é que eu vou fazer? Se eu trocar de orientador, meu Deus do céu, vai acontecer uma tragédia na minha vida, as pessoas vão falar mal de mim, porque agora eu vou ficar queimado, porque fulano vai achar que eu sou problemático e nenenã e ninini". Gente, vamos sair dessa quinta série. Não, vamos sair daqui. Mas você não sabe como é que é no meu departamento. Eu sei como é que é no seu departamento, provavelmente, porque comportamentos humanos eles se repetem, infelizmente. E eu sei que não é fácil, por isso eu falei pra você, é fácil não, mas a gente tem que tomar a decisão e a gente tem que fazer as coisas, porque também você tem que parar pra pensar se você quer estar num lugar que lasca com a sua cabeça, que lasca com o seu profissional. Você tem que pensar bem, se vale a pena você ficar aí, ó, com aquele verniz de eu sou uma pessoa que não reclamo, eu não troco de nada, eu não falo nada, e aí você se ferra lá na frente. Por quê? Porque você não falou com medo do que os outros iam achar. Então, por isso que a gente tem que ser analítico nesse momento. Pega e vê qual que é a sua situação. Se a sua situação exigir a comunicação com quem te orienta, vá comunicar. Você comunicou, conversou, dialogou, não deu certo, não funcionou de forma alguma, olha ali no seu direito que você já tem que estar sabendo quando você entrar nesse programa e mexe o doce, gente. Deita os cabelos, mexe o doce, porque senão queima. E aí, se queimar, não fica gostoso. É ruim? É complicado, mas pode ter certeza que depois dessa tristezinha vai ser um alívio imediato. Agora você também pode estar com um problema temporal, que é a situação de que, beleza, seria excelente se eu trocasse de orientador, de orientadora, porém eu tenho uma questão temporal aqui que vai ser pior. Se essa cultura ela
vamos dizer assim, não importar muito com o que você está fazendo, vou te dar uma estratégia, né? Caso você esteja com essa questão temporal, precisa terminar, o orientador não está nem aí, o tempo está assim arrebentando, como que você vai fazer? A gente tem algumas alternativas de trabalho científico que têm uma menor dependência de interação com essas criaturas. Porém, já vou avisar para você que você tem que comunicar para ele que você está fazendo isso, tá bom? Tem que falar, porque afinal de contas, ele ou ela tem que ensinar as suas coisas. Então, assim, é óbvio, gente, que uma orientação adequada é essencial. Eu não estou dizendo que é assim, seria o melhor dos mundos que isso acontecesse. Mas, caso seja um caso que você não tem essa orientação adequada, que você dialogou e não deu certo, que você não tem tempo de mudar de orientador, é isso aí, Brasil? Conversa que você vai fazer esses projetos, um desses projetos que eu vou te falar, e a gente vai então pensar aqui em projetos que tenham essa menor dependência de interação. São três alternativas que eu vou colocar aqui para vocês, mas tem mais alternativas. Se vocês quiserem, a gente pode conversar mais sobre isso. E também, se vocês tiverem alguma ideia diferente das que eu colocar aqui, coloca para a gente nos comentários ou aqui no chat do YouTube, porque isso vai ser tão importante para que outras pessoas também se beneficiem dessas ideias. A ideia para que você tenha um trabalho científico, mesmo que você tenha uma orientação capenga e que você está aí com o tempo ó, lascado. Você vai buscar bancos de dados da sua área de pesquisa. Se você é nutri, físio, engenheiro florestal, o que mais que está tendo aqui muito no perfil? Galera da área da saúde em peso, enfermagem, enfim, se você biologia, meu curso, gente, tem biólogos aqui, farmacêuticos, biomédicos, enfim. Gente, sempre tem dado disponível público hoje nas áreas de pesquisa. Você vai descobrir qual que é o seu. Por exemplo, eu sou geneticista. Qual que é um banco de dados que eu sei que tem para minha área de pesquisa? Um banco de dados que chama NCBI. Lá o pessoal da genética deposita dado genético lá. Então, é possível que o pessoal da genética utilize esses dados que já foram publicados para elaborar novas perguntas, novas abordagens, e aí você vai baixar esses dados e refazer as análises. Então, nesse caso, você não vai precisar de um espaço físico, você não vai depender de financiamento, não vai depender de um projeto específico atrelado a esse orientador, mas novamente, converse com ele. Aí tem que ver dentro da sua área como é que faz essas análises e tudo mais. Mas é plenamente possível que você, com as bases de dados de artigos que já foram publicados, você faça um novo trabalho. A alternativa 2, que eu amo, maravilhosa, que eu sou encantada, é a cienciometria. A cienciometria, ela é uma medida da ciência. Então, o que a gente vai fazer com a cienciometria? A gente vai analisar a produção científica. Que produção científica? Os artigos. Então, você vai pensar num tema aí, e aí esses artigos científicos você vai pegar e você vai, a partir de análises estatísticas, verificar o que foi feito ali. Tem temas que estão crescendo, tem temas que estão decaindo na produção, tem um aumento da produção por ano, não tem? Quem publica mais? Quais são as revistas? Quais são os temas? Tudo isso a gente pode fazer pela cienciometria e nós vamos aprofundar mais nisso no nosso workshop, que vai acontecer já na segunda, no episódio 1, a gente vai, assim, destrinchar essa belezinha. Você quer, por exemplo, identificar quais são os artigos científicos melhores para sua discussão? A cienciometria te ajuda nisso. Você quer identificar qual que é a lacuna de conhecimento? Cienciometria, sua linda. Tudo isso aí a cienciometria te ajuda. A outra alternativa é que você faça uma revisão sistemática. Gente, muita gente tem dúvida do que é a tal da revisão sistemática. Acha que é o seguinte: vou lá no Google, bato umas coisinhas que eu quero encontrar, tem um monte de artigo que eu não vou ler nada, vou dar umas olhadinhas ali por cima e faço um trabalho. Não, bebê, não faz isso, não é assim. A revisão sistemática é um trabalho super interessante e super importante, porque ele vai fazer uma síntese do que se tem, do conhecimento que foi produzido. E sim, você consegue defender um mestrado, uma especialização, uma monografia, ou você pode fazer um capítulo de tese com isso, tá bom? Porque a tese ela precisa ter um ineditismo, os outros não, mas a tese ela precisa ter um tema que seja inédito para que te confira um título de doutor, de doutora, tá? Mas quando você vai fazer uma revisão sistemática, você tem uma pergunta específica sobre um campo, né, sobre uma área, sobre um tema, e aí você vai fazer uma busca, uma seleção e uma análise crítica dos
dos estudos que são relevantes sobre esse determinado tema. Então, tudo vai circunscrever a um tema que você pré-determinou, com perguntas que você estabeleceu para que você consiga, então, gerar este documento. São excelentes essas alternativas, gente. Muito, muito boas mesmo. Por quê? Porque elas te dão autonomia para você fazer isso de forma mais independente. Só que é importante que você considere também as suas limitações. Por exemplo, se você tiver com o tempo muito em cima, talvez fazer uma revisão sistemática não seja a melhor opção, porque ela vai demorar um pouco. Se você tiver com o tempo também muito escasso, a depender do jeito, por exemplo, eu vou colocar aqui para genética, que é onde eu tenho muita experiência, a gente demora às vezes, mesmo com dado já coletado, tem análise que a gente demora 3, 4 meses para executar. Então, de repente, também buscar nos bancos de dados não é a melhor alternativa. Cienciometria é uma alternativa bem rápida de ser feita, vai depender muito do número de artigos e da sua disposição de tempo, mas ela é relativamente rápida de ser feita. E também, além de você ter que adaptar no contexto do seu trabalho, você tem que conversar com o seu professor, com a sua professora. Não dá para você falar assim, então eu vou fazer a cienciometria agora e tô nem aí. Não. Olha, gente, é o seguinte, conversa, dialoga. Tudo que fica claro e combinado e acordado e registrado é o melhor dos mundos. Então você vai lá e conversa com essa criatura. Olha, considerando o contexto aqui, se tiver muito complicado, convida o seu coordenador de curso para intermediar essa conversa, porque às vezes você consegue também resultados melhores, mas eu espero que não chegue nesse nível. Ponto importante que eu quero conversar com você aqui também, e isso aqui eu quis trazer, bateu até no meu coração hoje trazer isso hoje, porque eu tenho tido conversas assim com algumas pessoas que estão enfiando, entendeu? A cara na bebida para tentar se inspirar para fazer o seu trabalho, ou para regular a ansiedade, ou porque está com as coisas atrasadas e aí vai lá tomar uma cervejinha para relaxar, enfia o pezinho na jaca nos destilados, e isso tem sido alguma coisa que tem batido demais aqui, por isso que eu quis trazer isso para vocês, porque, gente, isso é um assunto muito sério. O seu trabalho, ele não pode prejudicar a sua saúde física e mental. Você escolheu fazer o seu trabalho pelo seu motivo, seu porquê. Você tem que saber qual que é aquilo que fez você fazer o seu trabalho. Aquilo que, aliás, fez você fazer o seu trabalho, não. Aquilo que você escolheu fazer. Por que que você escolheu estar onde você está? Por que que você escolheu fazer esse trabalho? É para você ter um título? Esse título vai te abrir outras oportunidades? Por isso que você tem que escrever lá. Eu sempre falo para todo mundo, escreva o seu porquê, deixa pregado, para que toda vez que você estiver se sentindo cansado, você consiga lembrar a sua motivação de estar ali onde você está. Mas, gente, que essa motivação ela não seja alimentada com álcool, porque isso não vai fazer você ir para frente. Ah, mas você está sendo puritana. Até brinco com meu esposo brinca muito com isso aqui em casa. Não tô, gente. Isso aqui tá dopando você, tá destruindo a sua saúde e definitivamente não vai resolver o seu problema. Principalmente para aquelas pessoas que estão medicadas, tomando remédio de tarja preta, talvez no estado depressivo, de ansiedade, né? Não misture com bebida alcoólica, não use para você dormir. Nath, você tá falando isso por quê? Porque eu recebo mensagem no inbox. Então, isso aqui é uma coisa importante de você saber. Resolva o problema. O copo com álcool não vai resolver o seu problema. Vai resolver seu problema é você ir lá, conversar e tomar uma decisão, tá? Você tem que agir, tomar uma decisão para que você consiga ter o seu trabalho. Não adianta também você não pensar em qual decisão direitinho você quer tomar. Pegar um monte de chave que você nem sabe se abre o cadeado e ficar tentando experimentar, porque você vai cansar. E aí você vai começar a achar que você não gosta do que você faz, mas ninguém gosta de ficar tentando enfiar a chave errada até achar a chave que abre o cadeado. Então não fica tentando sem uma estratégia, não. Porque senão você vai falar: "Ah, eu tentei tanto, eu tô tão cansado, eu tentei demais", mas tentou errado. "Ah, mas como é que eu vou tentar certo?". Não dá para saber se vai tentar certo, mas se você planejar e você colocar as cartas na mesa e você saber onde você tá, fica muito mais fácil você avaliar se aquela possibilidade de tentativa vai ser uma frustração, você vai enfiar o pé na jaca com ela, ou se de fato ela será algo que vai
contribuir e ajudar você a chegar perto dessa finalização desse seu trabalho e para sua defesa lindo, maravilhoso, entendeu? Então é importante você decidir. Se você está nessa situação, a hora que você desligar isso aqui, você vai tirar a abundância da cadeira e você vai escolher. E a sua opção é escolher ou escolher. Chega um momento que a gente não tem outra opção. Ou você escolhe. Mas eu falei para vocês que a gente teria aqui um guia definitivo sobre como você pode ter o seu trabalho científico pronto, apesar de uma falta de orientação ou uma orientação capenga. Então, eu vou sumarizar aqui para vocês tudo o que a gente conversou. A primeira coisa que você tem que fazer é conversar e comunicar com essa pessoa. Conversar e comunicar, tá? Falar mesmo, conversar olho a olho, cara a cara. Depois você tem que saber quais são seus direitos e seus deveres. Prazos e normas. Vai lá, pega o regimento da sua pós-graduação ou da sua graduação, observe lá qual que é o dever do orientador comigo, qual que é o direito do orientador da orientadora, qual que é o meu dever, qual que é o meu direito. Quando eu falo aqui de normas e prazos, eu estou falando principalmente não simplesmente seu prazo de defesa, que muita gente fica, prazo de defesa. Não, qual que é o prazo que você tem, por exemplo, para dar, se der algum BO, você ir lá e trocar de orientador, tá bom? Depois, passo 3. Ai, gente, decida se você vai permanecer ou trocar de orientador. Algumas vezes é importante você entender que essa pessoa não vai te levar para frente. Eu sei que é difícil, pode ter certeza. Eu sei que é difícil, mas eu sei que é plenamente possível. Então, se você permanecer, é porque você conversou com essa pessoa e vocês chegaram a um acordo, tá? Se você optar por trocar de orientador, é porque você também conversou e vocês chegaram em um acordo. Tem que ser o mais profissional possível. Como eu conversei com vocês, já aconteceu de eu conversar e simplesmente a pessoa cagar porque eu tava falando e beleza, entendeu? Eu optei por sair. Já aconteceu de eu conversar e a pessoa, ok, vamos reconfigurar a rota como adultos que somos. Então, não importa a situação, sempre converse. Mas vamos imaginar que você não trocou de orientador, tá bom? Ou você trocou de orientador em cima da hora, e aí você pode optar por alguns projetos que são um pouco mais independentes, que vão depender menos de uma interação com o orientador. Porque às vezes você pode encontrar uma pessoa que é gente fina e falar: olha, me orienta, eu tô com essa proposta aqui, é algo que você pode contribuir, vou ser mais independente, então vai ser tranquilo. Você pode conversar com alguém, tá? Então, quais são algumas alternativas de projetos mais independentes que você pode fazer? Bom, você pode coletar resultados em bancos de dados específicos da sua área. Cada área aqui tem banco de dados, isso aí eu tenho certeza, gente, porque hoje é bem difícil você publicar sem deixar públicos os dados que você utilizou, para que eles possam ser, inclusive, contestados. Então, dentro da genética, a gente tem o NCBI, eu vou lá e baixo as coisas e faço. Mas a gente tem a opção de fazer a cienciometria ou a revisão sistemática, que a gente conversou aqui. Defina o tema do seu trabalho científico, tá? Então, troquei? Não vou permanecer com o mesmo tema? Aí, desapega, viu, gente? Vai ter um momento que você vai ter que desapegar, a vida é assim para que você floresça. Então, defina aí o seu novo tema de trabalho com base principalmente no seu interesse e nas suas afinidades. Vai, escreve aí claramente qual que é o seu objetivo, delimita o escopo do seu novo trabalho e cria um cronograma com as etapas do projeto. Até porque se você trocou de orientador, provavelmente você já perdeu entre aspas, tá? Porque o tempo foi consumido. Então, você não vai, por exemplo, ter os 2 anos de uma especialização de um mestrado, você vai ter um tempo menor. Ou os 4 anos de um doutoramento. Não espera você demorar tempo demais. Você já sabe que o treino vai para frente? Agiliza, muda, você entendeu? Não espera raízes profundas criarem, porque depois vai ser mais difícil você tirar. Quando é só uma ervinha que está começando a nascer, é bem mais fácil você tirar. Você tira ali com a mão rapidinho. Depois, se demorar demais, vira uma árvore, né? E aí você vai ter que ter outras estratégias para você realocar, né? Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que você tenha gostado e que tenha sido útil para você.
Não se esqueça de compartilhar esse guia definitivo com quem você acha que pode se beneficiar. Talvez você não esteja nessa situação, mas ainda assim, essas dicas elas são importantes para que você não caia em algumas armadilhas que, às vezes, pela falta de experiência ou até mesmo pela falta de situações, né, que você tenha visto isso, você já consiga identificar de cara e também ser ponte e luz na vida de outras pessoas. Vou agradecer muito se você puder compartilhar esse conteúdo com alguém. Espero você amanhã na nossa live marota de aquecimento e até a próxima. Tchauzinho.